Olá! A live de hoje eu vou falar, né? Nós vamos falar, eu e a psicóloga Leia, sobre as nossas emoções, né? Como identificar as nossas emoções. Só dando um minutinho, a Leia já entrou. Como ajudar meu paciente a entender e a identificar suas emoções. Deixa eu chamar a Leia aqui. Foi? Já tá entrando. Olá, boa noite, Sabrina, Priscila, Márcia Ramos. Boa noite, pessoal. Ah, entrou. Boa noite, Eli. Boa noite, tudo Boa bem? noite, pessoal. Que delícia estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo aqui falar com a gente, né? Com É as uma honra estar psicólogas aqui. que estão aí me seguindo, né? Eu mandei hoje à tarde na lista de transmissão, recebi muitas respostas, foi bem legal. E, Ai, que delícia. e você tá no interior, né? Eu estou, eu estou. Que legal, que legal. O pessoal tá entrando, já temos 14 pessoas aí. Vamos falar um pouquinho hoje, né? A Leia fala bastante da escrita criativa. Leia, se apresenta, né? Ai, boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo, também para quem for assistir a reprise depois. Obrigada, Eli, pelo convite de estar aqui com você, falando de um tema que acho que é super importante, né, para todos nós que somos Sim. psis, né, sobre identificar e trabalhar as emoções, né, na clínica, que acho que é a base do nosso trabalho, né? Então, estou bem feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, muito prazer. Sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e, como a Eli colocou aqui agora há pouco, trabalho bastante com a escrita terapêutica dentro do contexto clínico, né? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho até, né, dela como um recurso até para olhar para as emoções, né? Para a gente poder vivenciar o nosso mundo interno de um jeito lúdico e mágico, como eu digo, que para mim a escrita tem muita magia, né? Então, obrigada, Eli, mais uma vez pelo convite, por estar aqui. Eu que agradeço e eu vejo assim a escrita como algo que a gente tira de lá de dentro, né? Muitas vezes algo que a gente não entende, né? Quantas vezes aí no meu processo terapêutico eu começava a escrever e começava a sair coisas que não eram conscientes, né? E quanto Uhum. isso é importante a gente colocar, né, como prática, como ferramenta na clínica, para ajudar os nossos pacientes a entender essas emoções, Uhum. né? Sim. E aí a Leia tem um curso cheio de ferramentas lá sobre a escrita criativa. Fala um pouquinho do seu curso para nós. Ai, obrigada, Eli. Na verdade, o meu curso é um curso de escrita criativa para psicólogos, né? Para o psicólogo que quer utilizar a escrita como uma ferramenta para potencializar o seu trabalho, né? Seja na divulgação dos conteúdos aí, quando a gente leva a psicologia para o Uhum. mundo, né? Como também para o psicólogo que quer utilizar a escrita como uma ferramenta de auxílio na condução dos seus casos clínicos, né? Então, dentro do curso, a gente também tem um módulo com materiais de exercícios de escrita terapêutica que a gente pode usar na clínica para várias demandas, né? E nesse movimento, né, dentro
do curso, eu sempre digo que eu aprendo muito com os meus alunos, né? E nesses anos trabalhando com psicólogos e desenvolvendo esse trabalho sobre escrita, eu venho cada vez mais me apaixonando assim por algo que já era parte da minha vida, mas que hoje eu tenho assim a felicidade de dizer que a escrita, além da minha vida pessoal, ela também faz parte do meu trabalho e acho que isso não tem preço, né? Porque tá muito perto do meu propósito de vida, do que eu acredito. Então, sempre falar sobre a escrita para mim é sempre muito recompensador, né? E poder trazer isso para um curso e ajudar psicólogos a também levar a psicologia para o mundo através das palavras, para mim é incrível. Bacana. Deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal que foi chegando. O Fabiano, a Pátia, a Patrícia Fortes, a Amanda, a Ana Lúcia, a Márcia, minha paciente. Quem mais? A Patrícia Pato, Patrícia Pati, Eliane, boa noite, a Elizabeth, a Vânia, boa noite, pessoal, vão entrando. Nesse contexto hoje, né, Leia, que nós vivemos em um mundo muito digital, as pessoas muitas vezes têm resistência, né, na escrita, até por esse mundo acelerado, né, que a gente vive, as pessoas acreditam que escrever leva muito tempo, ou que elas não têm tempo para isso, né? Uhum. Você vê resistência com a questão da escrita? Sim, acho que cada vez mais, né, ele, como você disse, o escrever, ele deixou, né, de fazer parte da nossa rotina como era antigamente, né? Porque hoje, com o mundo digitalizado, muitas coisas da rotina, do dia a dia, que antes a gente fazia por escrito, hoje a gente utiliza outros recursos tecnológicos para nos auxiliar, o que é ótimo, eu adoro tecnologia, adoro ver o mundo avançando, né? Mas o fato é que eu vejo que, num contexto geral, nas últimas décadas, a gente foi deixando a escrita sair do nosso contexto de rotina, do dia a dia, daquelas coisas pequenininhas, porque o escrever, ele não é só aquela escrita que a gente faz com um objetivo terapêutico, ou com o objetivo de compartilhar um conhecimento com o mundo. A escrita, ela tá na nossa rotina todos os dias, né? Aquele recadinho na geladeira que a gente deixa para alguém ali já é um movimento, né, de escrita. Então, eu percebo sim que hoje algumas pessoas têm uma resistência, mas que é uma resistência que depois de algumas palavras, depois de alguns mergulhos, a gente consegue quebrar, né? Se a gente quiser. Então, na clínica, eu utilizo muito a escrita como um meio, uma ponte para acessar conteúdos, né? Então, a gente está falando aqui hoje sobre reconhecer, compreender as nossas emoções, que eu acho que é a base do processo terapêutico, né? Porque a partir do momento que a gente consegue identificar as nossas emoções, a gente consegue reconhecer aquela emoção que vive em nós, é muito mais fácil da gente conseguir trabalhar essa emoção e, por consequência, ter comportamentos mais assertivos, né? Então, olhar para as nossas emoções é base para qualquer mudança que a gente queira fazer na vida, independente do motivo que faça a gente buscar terapia naquele momento. Identificar a emoção vai fazer parte do processo terapêutico, independente da demanda, independente da abordagem do psicólogo. Qualquer processo terapêutico envolve esse mergulho, né, Eli? Esse encontro e reconhecimento para a gente sair do piloto automático. Porque quantas vezes a gente bota o piloto automático e a gente só vai vivendo, sentindo, sem necessariamente olhar de fato para o que a gente sente, né? E no consultório, uma das
primeiras coisas que eu faço com os meus clientes é convidá-los a olhar para essas emoções, tanto no verbal, né, ali na própria Uhum. sessão, como também utilizando recursos para isso, como a escrita. Mas muitas vezes vem a resistência, né? Como você Uhum. falou, nossa, escrever, mas faz tanto tempo que eu não escrevo, né? Mas eu costumo dizer que a escrita, ela é como um mergulho, né? Então, imagina, Eli, que a gente está num dia de sol e a gente está de frente para uma piscina, né? A resistência vem quando a gente está lá de frente à piscina, a gente está com vontade de pular, mas aí a gente vai, mergulha um pouquinho o pé, põe um pouquinho a mão e, Tá ai, será que tá gelada a água fria? ali. Será que não tá? Né? A gente fica naquela resistência, vou, não vou. E eu costumo dizer que para a gente realmente usar a escrita como uma ferramenta de transbordar as nossas emoções, a gente tem que mergulhar, a gente tem que chegar lá de frente da piscina e dar aquele pulo, sabe? Que pode Uhum. sim ser um pulo que vai dar, né, aquele primeiro choque térmico ali, né? Nossa, a água invadindo o nosso corpo, mas também traz o aprofundamento, o mergulho, né? E é papel do terapeuta convidar, né, o teu paciente a fazer esse mergulho, mesmo que ele chegue ali naquela resistência de a água tá gelada, né, não sei se vou, não vou, mas o terapeuta é Uhum. ali aquela ponte, né, para convidar ali dentro de um espaço seguro que é a terapia, né, o nosso cliente a fazer esse mergulho que é desafiador, mas que é libertador também, né, Eli? Sim, totalmente libertador. Eu vejo assim a questão da resistência muito em você direcionar, né, seus pensamentos e suas ações para o externo e não olhar para Uhum, você, né? É até uma fuga do meu eu, né? Isso acho que quando a gente fala em celular, em vícios, né? Tudo isso é uma fuga do meu eu, né? E a escrita talvez seja ali entrar em contato com esse meu eu, né? Quando a gente fala em pacientes com transtorno alimentar, eles são bastante evitativos, né? E evitativos na questão de que sentem que as emoções são intoleráveis, acham que as emoções são intoleráveis, né? Então, muitas vezes os pacientes chegam para mim, eles não conseguem reconhecer o que eles sentem, uhum, né? E o quanto é importante, né, a gente usar como ferramenta a escrita, né, para esse paciente ir aos pouquinhos ali, entrando em contato, né, com a dor dele, né, com as emoções dele e conseguir verbalizar, colocar isso para fora, né? uhum, Quando a gente fala em transtornos alimentares, são duas questões aí, são as questões, né, de ser evitativo, de não conseguir, de achar as emoções intoleráveis, então ter muita resistência, né? E até essa super ansiedade é para não entrar em contato com essas emoções, né? uhum, E é, tem a questão do. Ai, esqueci que eu ia falar. Bom, mas a escrita criativa, o quanto ela é importante, né? Para a gente ir uhum, aos pouquinhos trabalhando ali, né? Com o paciente, ele olhando para ele uhum. sentindo, né? Aos poucos ir entendendo. Tem alguma técnica, Leia, que você usa assim na primeira sessão com seu paciente? É. Então, ele acho que esse ponto ele é bem importante até para a gente, antes de falar de uma técnica, só para complementar o que você disse, que assim a escrita ela pode ser uma ferramenta incrível para o psicólogo ajudar o teu paciente a acessar essas emoções. Porque a gente que é Uhum, psi, a gente sabe o quanto é difícil falar de nós, o quanto é difícil muitas vezes falar do que dói, o quanto é difícil a gente conseguir identificar o que a gente sente. O verbal na terapia, nós psis, a gente sabe o quanto tem um poder, né, de cura, o quanto é transformador.
Mas muitas vezes não é só pelo verbal que a gente vai acessar, né, as emoções e que o nosso cliente vai conseguir acessar. Então, quando a gente escreve, a gente usa áreas do nosso cérebro diferentes do que aquelas que a gente utiliza É quando a gente fala, do que quando a gente verdade. está usando o verbal. Então, a escrita é um outro meio da gente convidar o paciente a olhar, muitas vezes, para aquilo que está difícil, para aquilo que, para ele, naquele momento, tá angustiante de olhar, né? A escrita pode ser Uhum. como um abraço, né? Como aquele acolhimento ali para abraçar o que as pessoas sentem, né? Então você perguntou, né, sobre uma técnica que a gente possa usar. Na verdade, isso vai depender muito do caso que a gente está atendendo, da demanda, né, do mundo que está chegando ali para a gente. Eu sempre digo que, embora a gente possa atender demandas parecidas na clínica, cada universo que chega é um universo único, né? Cada Uhum. cliente que eu sempre recebo com aquele olhar do desconhecido, né, de conhecer aquele universo novo que está chegando, porque eu acredito que todos nós, embora a gente sinta coisas parecidas por sermos humanos, né, mas a gente vivencia isso de um jeito muito singular. Então, cada paciente vai trazer, né, cada cliente vai trazer um movimento único também, né, a sua singularidade, e assim também é a escrita. Cada pessoa também vai se relacionar com o processo de escrita, seja ela profissionalmente, né, no caso dos PCs que estão aqui nos ouvindo e que usam isso, né, como ferramenta profissional, ou seja, para os nossos próprios processos, porque também somos humanos, né? E também Uhum. podemos usar como ferramenta de autoconhecimento próprio, ou para os nossos clientes, né? Se aventurar no mundo interno, né? Sim. Então a gente pode pensar em diversos exercícios para convidar, né? Um dos que eu mais utilizo, né? E que acho que assim consigo utilizar com muitos dos meus clientes utilizar diários, né? Dependendo ali da demanda que a gente está que a gente está atendendo, mas normalmente a gente pode usar um diário de psicoterapia, um diário, por exemplo, de registro de pensamento, um diário de registro de emoção, de emoções e sentimentos. Muitas vezes, quando a gente registra aquilo que a gente sente com frequência, aquilo que vive no nosso mundo, aquilo que vive nas sensações do nosso corpo, fica muito mais fácil da gente conseguir organizar as ideias para entender o nosso mundo interno, né, Eli? Você já trabalhou alguma vez com esse tipo de atividade, né, de registros diários, de escrita, Eu quero seja mostrar, pensamento, emoção? eu quero mostrar quanto eu gosto, né? Primeiro, eu amo caderno, então eu adoro comprar caderno, eu tenho que me segurar, é claro. Quando eu viajo, eu amo comprar um caderno, porque eu sei que eu vou usar. Olha esse que lindo. Uhum. Olha que Aí lindo! eu tenho Adorei. vários, e estão todos escritos, viu? Não tá vazio, não. Uhum. Esse daqui tá quase acabando, todo escrito, todo escrito. Uhum. Tenho vários. Então, Olha só. de repente, eu uso cada um para alguma coisa, um para terapia, outro para algum curso, enfim, são vários cursos, caderninhos que eu vou deixando ali, diários que eu vou deixando. Eu trabalho, sim, a questão da escrita no consultório. Uma coisa que eu ia falar, que eu falei que eu esqueci, né? Nas lives Uhum. eu vivo esquecendo, daí eu falo, pessoal, daqui a pouco eu lembro mesmo. É a questão da dificuldade, quando a gente fala nos transtornos alimentares, da dificuldade de se expressar, né? Então, são pessoas que muitas vezes são direcionadas para o outro e elas não conseguem se colocar, não conseguem se posicionar, dizer o que elas pensam, né? E aí, essa escrita, muitas vezes, ela vem como uma ferramenta de muito alívio,
né? Porque é o momento em Uhum. que eu coloco para fora, né, as minhas emoções, às vezes sentimento de raiva, de tristeza, né? De estar ali com as emoções sufocadas dentro de mim, né? E aí o Uhum. paciente consegue se expressar e se aliviar, se sentir muito mais aliviado, né? Esse é o Uhum. poder da escrita. Sim, porque quando a gente escreve, a gente também deixa transbordar, né? Então, imagina, por exemplo, que muitas coisas que a gente sente e a gente não reconhece, é como se a gente fosse, de alguma maneira, guardando, né? A gente vai guardando, guardando, guardando. E muitas vezes a gente não entende o que a gente sente. Quantas vezes a gente já não sentiu uma emoção que a gente não sabe nem identificar por que a gente está se sentindo daquela forma, né? Então, Uhum. muitas vezes a gente nem consegue ter a compreensão total do que a gente está sentindo. E de alguma maneira isso vai ficando ali, preso, né? E vai trazendo uma pressão emocional, uma angústia. Então, quando a gente escreve, né, a gente deixa transbordar muitas vezes aquilo que está ali preso, né, por muito tempo. É uma sensação parecida com a que a gente tem até numa sessão de terapia, quando a gente consegue falar, quando a gente consegue fazer aquela catarse, quando a gente consegue deixar, né, que as emoções venham, né, à tona e a gente consegue de alguma maneira expressar através da nossa voz, né? E do mesmo jeito que a gente faz isso através da fala, a gente pode usar um outro recurso para utilizar esse transbordar de emoções. Eu É. gosto e uso muito a escrita, mas tem várias outras coisas que a gente pode fazer também, né? Dentro do que a gente chama de arte, a gente pode usar a arte como uma maneira complementar, né, do transbordar das emoções, né? Tem gente que Uhum. pinta, tem gente que canta, tem gente que dança e expressa a partir do próprio corpo, né? Então, a gente pode usar vários movimentos da arte como uma expressão, né, daquilo que a gente sente, de quem a gente é no mundo. E a escrita é uma delas, né? A escrita é um caminho. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês como exemplo, Eli. Uhum. Eu tenho um dos meus livros publicados, chama Diário da Alma Feminina, que é esse livro aqui, acho que dá para vocês verem, né? E esse livro, ele tem vários exercícios práticos de escrita terapêutica. Ó. Então, se vocês forem vendo, ele é todo prático dentro, com exercícios que a gente pode utilizar como uma ferramenta complementar. Esse é só um Uhum. exemplo, esse aqui é para o público feminino em especial, mas a gente pode usar isso para qualquer demanda. Né? Esse livro, por exemplo, é uma ferramenta, um recurso que a gente pode utilizar, assim como a gente pode utilizar vários outros recursos. Um livro, um diário, um caderno, um baralho. Né? Então, quanto mais o psicólogo né, se movimenta em relação a conduzir o paciente não só pelo meio tradicional da fala, ele usa outros caminhos para acessar as emoções, né, de quem está ali. E isso permite que a gente acesse as emoções por canais diferentes e com isso a gente tem muito mais probabilidade, né, de se aventurar por esse mundo interno com mais assertividade, né? Então, eu acredito que usar a criatividade é fundamental para a gente poder desvendar junto com aquele mundo novo que está ali na nossa frente, né? O mundo interno dos nossos clientes, ajudá-los né, a se aventurar por esse mundo. Uhum. Eu sempre digo para os meus clientes que a psicoterapia é como se ele estivesse numa floresta que ele vai começar a desvendar e conhecer e
tomar decisões, né, para fazer a caminhada mágica deles rumo ao autoconhecimento. E o psicólogo é como se fosse ali um lampião, né, que o cliente leva junto para ajudar a iluminar o caminho. Então, que a gente possa deixar a nossa criatividade vir para ajudar a iluminar cada vez mais longe, né, para que a pessoa consiga também fazer a caminhada dela com mais segurança, com mais acolhimento. Faz sentido ali para você? Total. E assim, eu acho impressionante a escrita, o efeito que ela traz. Por exemplo, às vezes os pacientes, quando têm resistência, eles falam que não querem, né? Aí eu sempre digo assim, é, a escrita é como se você tirasse algo subjetivo ali da sua mente e transformasse em algo concreto, né? É como se Uhum, você estivesse lendo o seu pensamento, então ele saiu da sua mente, ele virou algo uhum, concreto ali no papel, né? E é isso que você falou, atinge outras áreas do cérebro, né? E isso eu tenho uma sensação, um efeito diferente do falar, né? Do só do uhum, falar. O efeito é totalmente diferente, né? O é. paciente consegue, parece que entender, né? Muitas vezes ter insights, né? Vários pacientes já tive que teve insight ali escrevendo, né? Eu lembro de uma paciente exclusivamente ela conseguiu entender qual que era a relação dela com o chocolate. Isso foi escrevendo, foi bem bacana isso. Então sai, né, do subjetivo ali da sua mente, dos seus pensamentos e torna algo concreto que você pode olhar para aquilo e falar, nossa, essa é a maneira como eu penso, né? Como é que eu Uhum, vou mudar isso? Como é que eu vou melhorar isso? uhum, É bem bacana aí no processo terapêutico. com certeza. E olha só, né? Outra coisa que eu Você queria perguntar, aonde que compra os seus pode, livros? os livros podem ser adquiridos comigo mesmo ali. Quem No tiver interesse site? Tem pode. no site ou pelo Instagram mesmo? Pode me mandar um direct que aí eu acho mais fácil, aí direciono quem Tá. tiver interesse. Achei bem interessante o que você pontuou agora, né, sobre descobrir a relação, por exemplo, com um chocolate através da escrita. E para mim esse é um ponto que traz a escrita como uma ferramenta terapêutica muito importante, porque através da escrita a gente pode acessar através do lúdico, né, conexões que a gente tem com significados que às vezes a gente nem imagina, né? Como, por exemplo, será que eu consigo estabelecer uma relação emocional com a comida, né? Muitas vezes isso não é algo que está na consciência, é algo que a gente faz no piloto automático por muito tempo da nossa vida e às vezes a gente não tem ideia. Por que que eu me relaciono assim? Por que que o meu comer é assim? Por que que quando eu como eu sim, me sinto assim ou de outra maneira? Ou porque quando eu deixo de comer eu me sinto assim? Então, as emoções, seja em relação, né, à comida, como exemplo que você deu, ou em relação até a coisas, a objetos, por que que eu me sinto assim quando eu vejo tal coisa? A escrita, ela permite a gente olhar de um jeito simbólico, né? Por exemplo, uma atividade que pode ser muito legal, ele para quem está trabalhando essa questão do comer, né? Que é o público que você trabalha, essa questão do relacionamento com a comida, é escrever uma carta, né? Ela vai escrever uma carta para ela, por exemplo, para essa moça que tinha essa questão com o chocolate, ela poderia escrever uma carta para o próprio chocolate. Pode parecer uma coisa num primeiro momento, né? Às vezes a gente convida o paciente a fazer esses textos, né? Mais mirabolantes nossa, como assim, né? Escrever uma carta para o chocolate, né? Mas quando a gente se aventura, né, a simbolicamente olhar para a escrita e simbolizar de um jeito, às vezes, através de uma metáfora, né, através de uma história, a gente pode
é como se a gente saísse do nosso problema. Então, imagina que quando a gente está muito pertinho do problema, às vezes é difícil encontrar saídas, porque a gente só está vendo o problema. Quando a gente faz um exercício mais lúdico, quando a gente faz um exercício, né, de usar uma história, uma metáfora ou uma carta simbólica como essa, a gente sai, se afasta do problema, né? A gente vai olhar através de uma metáfora, por exemplo, e aí a gente consegue enxergar caminhos que, quando a gente estava muito pertinho do problema, estava difícil de ver, né? E a escrita tem muito esse poder de nos convidar a olhar o mundo de um jeito simbólico, de um jeito através de histórias que não são nossas, mas que podem nos ajudar a interpretar a nossa própria história, né? Então, o exercício da carta, por exemplo, pode ser algo interessante, né? Ou então, por exemplo, muitas vezes, aí a Eli vai saber falar melhor do que eu, porque é especialista no assunto, mas muitas vezes o nosso comer está muito relacionado a como a gente aprendeu lá na infância, né, a se relacionar com a comida, né? Então, por exemplo, escrever uma carta para aquela criança lá de trás, né, que ouviu dizer que não podia comer, ou que tinha que comer, ou que comida era isso, comida era aquilo. Tem muito essa relação, não tem, Eli, com a nossa história? Tem, tem. A forma como a família, né, relacionava-se com a comida vai interferir totalmente, né? Ou privava, ou dava afeto através, ou o afeto só vinha através da comida, né? Só vinha através da Uhum, mamadeira, por exemplo, né? É onde a pessoa é condicionada desde pequena ali a buscar afeto, a carinho, a atenção, né? Ou o uhum, sentimento de privação, né? Tudo isso vem junto ali com a comida, né? Com esse passado, com essa infância, né? Ou é a uhum, família que se relaciona muito com comida, então as festas, o meio social, o lazer e o prazer é muito envolvido com a comida. uhum. A Luciana escreveu aqui, ó, uma moça em tratamento de câncer escreveu uma carta de agradecimento para a quimioterapia. Um processo de Olha só. transformação, né? Um processo de sofrimento é um processo de transformação, né? Quanta coisa deve ter saído aí, deve ter vindo, né? Do inconsciente para o consciente, né? Uhum, A com Patrícia tá certeza. falando que ela gosta das cartas no processo terapêutico do perdão, é verdade. Carta de perdão, Uhum, né? Bem bacana. sim. São Eu já vi muitos processos de cura e transformação através das palavras, não só com os meus clientes, mas até a partir da minha própria vida. Eu tenho uma relação muito próxima com a escrita, porque eu considero que a escrita já me salvou muitas vezes na minha experiência de vida. Então, desde muito pequenininha, eu comecei a escrever para compreender as minhas emoções. Então, quando eu era criança, eu tinha muitas dificuldades de relacionamento. Eu era uma menininha tímida, eu tinha poucos amigos na escola, tinha algumas dificuldades de interação com a família. E tudo aquilo que eu não conseguia verbalizar, muitas vezes eu colocava nas palavras ou eu vivenciava nas histórias que eu lia, porque eu adorava ler. Então, Uhum. muitas vezes eu guardava aquilo que eu sentia, eu nem entendia aquilo que eu estava sentindo, mas quando eu lia uma história, eu conseguia vivenciar as minhas emoções através do personagem. Quando eu colocava no papel o que eu sentia, fazia os meus diários, eu conseguia me organizar. Então, desde muito pequena, eu fui aprendendo que eu conseguia me organizar internamente através das palavras. Isso me ajudou ao longo de toda a minha vida e me ajuda até hoje, né? Então é claro que quando eu era criança eu fazia isso, né, do jeito que criança faz. E hoje, como psicóloga, eu aprendi a instrumentalizar isso de uma maneira profissional. Mas o fato é que, na minha própria experiência de vida, eu já vi várias vezes a escrita me ajudar a compreender as minhas emoções e, mais do que isso, depois de compreender,
conseguir ter enfrentamento, porque eu acho que o enfrentamento é de fato o que muda a nossa história, é o que faz a gente seguir por um caminho ou ficar paralisada, né? Então, a escrita já me ajudou a ter enfrentamento em muitos momentos da minha vida, né? E como o exemplo, né, que colocaram aqui nos comentários, a gente passa por momentos muito difíceis, né? No caso, ela deu o exemplo de uma quimioterapia, a gente passa por momentos de perda, né? A gente passa por momentos de medo, né? A vida, ela traz momentos difíceis, né? Viver não é gostosinho o tempo todo. A gente tem um monte de desafios ao Sim, longo da vida, né? E a escrita pode, mágoas, né? Acho que a escrita sim, trabalha muito a questão da mágoa. uhum, sim. E a gente pode utilizar da escrita como uma grande amiga para esses momentos, né? Para a gente ter aquele abraço, aquele colo, né? Então, e eu convido todos os psis que estão nos assistindo a fazer isso para si mesmo também, né? Uhum. Porque eu acredito muito que quanto mais a gente aplica as técnicas que a gente tá ali conduzindo no processo terapêutico, muito melhor a gente vai conduzir, né? Então, antes de aplicar com o teu cliente, aplica com você, né? É, Se envolva nesse processo, sim, sim. porque faz muita diferença. Uhum. Tem uma pergunta aqui que é da Beth. O paciente escrever como trabalhar a questão da mágoa do paciente, né? Aqui a pergunta dela, aparece aí, como trabalhar a mágoa do paciente. E a outra pergunta, que é dela também, é o paciente escrever uma carta para o pai porque está muito magoada, né? Como trabalhar isso na terapia? Uhum. Tem uma técnica que se chama escrita livre, né? E que normalmente a gente pode usar para quando alguém tem alguma emoção, não só uma mágoa, tá? Mas tem alguma emoção que ela precisava verbalizar para alguém na vida dela, mas que por algum motivo ou ela não quer verbalizar ou ela não pode, né? Muitas vezes eu já atendi, por exemplo, muitas pessoas que perderam pessoas, né? Perderam entes queridos e que gostariam de dizer, mas não tem mais a oportunidade. Ou você pode estar diante de alguém, né? Por exemplo, está magoado com o pai, como o exemplo que ela deu, mas talvez a pessoa não queira ou ainda não se sinta preparada para dizer isso verbalmente. E a gente pode utilizar essa técnica da escrita livre. E como que funciona? Você vai pedir para o teu paciente, num momento onde ele esteja bem calmo, bem tranquilo. Eu normalmente gosto muito de trabalhar com meditação também, que é um outro recurso que eu uso muito na clínica. Então, normalmente eu peço para o meu cliente fazer um momento de relaxamento, respiração diafragmática, uma meditação ali de alguns minutinhos, para reduzir a tensão, reduzir a ansiedade. Depois pegar papel e caneta, fechar os olhos, mentalizar ali na pessoa que ela quer comunicar, que ela quer verbalizar. Então, no caso, vai fechar os olhos, pensar no pai, pensar naquilo que a magoa, né? No motivo que está deixando ela magoada. Ela vai abrir os olhos e ela vai escrever uma carta para esse pai, por exemplo, mas precisa ser uma escrita livre. O que é uma escrita livre? É livre de julgamentos, é livre de questionamentos. Então, quando a pessoa for escrever, você tem que orientar o teu paciente que não é para ela ficar pensando se aquilo está certo ou errado, se é assim ou não é, se o pai gostaria ou não daquilo que ela está dizendo, se o que o pai, por exemplo, se a pessoa, se ela tiver o interesse de entregar a carta, por exemplo, não ficar pensando o que a pessoa vai pensar quando ler isso. A ideia é escrever livremente e depois ela vai reler essa carta e caso ela acredite
acredite que deva entregar a carta, ela entrega. Se ela não quiser, ela não entrega. Se ela quiser editar a carta e entregar só uma parte, ela vai fazer isso. Se ela preferir falar verbalmente, ela também vai fazer. Mas na hora de escrever, ela vai fazer uma carta que vai ser livre de qualquer julgamento, para que realmente ela traduza o pensamento em palavras. Porque se a gente ficar pensando no que o outro vai pensar, isso trava o processo terapêutico ali na hora de escrever. E eu vejo muito assim, principalmente quando a gente fala em processos de mágoa, o quanto o pensamento, né, enquanto ele está em pensamento, o quanto ele está só em palavras, ele fica ruminando a mente, né, ruminando. Uhum, Quando você coloca na escrita, é como se você tirasse aquilo de você, né? E aquilo meio que uhum, transforma, e pelo menos aquele pensamento ele vai diminuindo, diminuindo, né? Até que se cesse. Então é importante você colocar quanto magoada você sentiu, quais os sentimentos isso me causou, né? uhum, A dor que eu senti. Né? E isso vai aliviando, né? Talvez você precisa reler a carta, falar ela em voz alta, se vai entregar ou não para a pessoa, a gente não sabe, né? Mas reler uhum, em voz alta, né? Reler no carro, né? Isso vai, é como se tirasse de você, né? É muito aquela coisa de tirar aquele aperto, aquele sufoco, né? Aquilo que eu não uhum. falei, né? E agora eu estou colocando para fora. Muitas pessoas têm essa questão, né? Não consigo me colocar, não consigo falar o que eu senti, né? Enquanto na Uhum. escrita isso é verbalizado, né? Isso é colocado para fora. Sim, com certeza. Eu atendi uma vez uma cliente que fez um processo muito bonito através da escrita e era um processo de luto, né? Ela havia perdido uma pessoa importante e a gente fez uma sequência de atividades de escrita, inclusive com cartas, mensagens, né? Ao longo do processo e o último exercício que a gente fez foi muito bonito, me emocionou muito, acho que eu nunca vou esquecer desse processo, que ela escreveu uma carta, né, para essa pessoa que ela havia perdido, ali abrindo o coração dela, uma carta ali com uma carga de energia muito grande. E depois a gente pensou juntas ali no processo o que ela poderia fazer com aquela carta que simbolicamente representasse, né, o desejo dela naquele momento. E ela escolheu pegar essa carta, ela fez um jardinzinho na casa dela em homenagem a essa pessoa que ela havia perdido. Ela fez um pequeno jardim e ela plantou a carta junto, né, ali com as sementes, como Que simbolicamente lindo! como se fosse uma nova vida para aquela emoção, né, criar vida a partir da perda. Então e foi um processo muito bonito de cura, de transformação. A escrita, ela pode convidar a gente a olhar para coisas muito duras, muito difíceis, né? Como uma perda, como uma mágoa, né? No caso da pergunta, como o perdão, né? Como você disse um pouco antes, emoções difíceis, né, que a vida nos traz, mas que as palavras podem nos ajudar a acolher, né, a deixar mais leve. Ao que a Vitória escreveu, que bonito, né? Nunca vou esquecer quando era criança, a psicóloga pediu para escrever uma carta no meu aniversário, falando o que eu gostaria de pedir para a pessoa, mas não algo material. Ai, que legal! Entreguei e foi transformador. Ai, que bonito! Uhum. Bem legal. Gente, a Que Leia, ela tem legal. vários livros, viu? Não é só um, não. Fala para nós os livros que você tem, Leia. Ah, a maioria dos meus livros são para o público feminino, né? Que é o público para o qual eu tenho mais me direcionado.
Mas agora, recentemente, tá para a gente fazer um lançamento de um livro que está chegando, está saindo do forno, que é inclusive ele um livro com base na terapia cognitivo-comportamental, com exercícios de escrita que a gente pode utilizar dentro da prática do psicólogo que trabalha com a TCC. Né? Então, exercícios de reconhecimento de emoções, de pensamento. É um livro que eu fiz em parceria com duas colegas da TCC também e que está prestes a chegar aí no mundo. Né? Tem o Diário da Alma Feminina, que também envolve a escrita como ferramenta prática, que eu mostrei aqui para vocês. Lancei recentemente o livro do empoderamento através da escrita, que mostra o empoderamento feminino, a história das mulheres e como a escrita ajudou a mulher a se posicionar no mundo, a fazer revolução no mundo, né? Pensando na mulher que lá atrás a gente não podia estudar, a gente não podia escrever, né? Então a gente conta no livro, eu e uma outra colega que escrevi em parceria também, como que a mulher, como a escrita ajudou a mulher a se empoderar e está ainda ajudando a mulher a tomar o seu lugar cada vez mais forte no mundo, né? Uhum. Tenho outros livros sobre autoconfiança e autoestima feminina. Tem um livro sobre contos de fada e psicologia, que é um livro que traz Uhum. vários contos sob o olhar, uma releitura dos contos a partir da psicologia, que é um livro que também, assim, meu coração transborda quando eu falo dele, porque eu amo histórias, até hoje, né? Acho que ainda a minha criança interior é muito viva nesse sentido, porque eu adoro histórias, adoro contos, e eles me ajudam muito a organizar o meu mundo interno também. Então, É é um uma livro. organização, né, das emoções desse mundo Uhum. interno, né, a escrita, né, onde a gente coloca para fora e vai organizando, né? Sim, sim, com certeza. Eu sou suspeita em dizer porque para mim funciona muito. A Eli sabe disso, mas talvez algumas pessoas que estão assistindo aqui que ainda não me conhecem, não saibam, mas eu tenho TDAH. Né? Então, como eu disse, quando eu era criança, eu tinha um monte de dificuldades que eu não entendia o que era, porque eu só fui descobrir que eu tinha TDAH depois de adulta, depois de ser psicóloga, inclusive. E aí, eu analisando isso hoje, eu percebo que a escrita ela foi fundamental para mim me organizar e conseguir ter uma vida funcional, né, com o TDAH, né? Então, assim, mesmo sem saber, mesmo sem ter o diagnóstico, eu conseguia ter um desempenho escolar bom, eu conseguia, de alguma maneira, organizar o meu foco, a minha concentração, e hoje eu vejo que foi difícil diagnosticar, porque eu usava da escrita e da leitura como uma ferramenta ali mesmo, né, sem saber que eu estava fazendo isso, É, mas hoje, você quando eu olho criou, para minha história, é, que eu, legal. eu acabei, e eu uso isso até hoje, assim, eu não vi, você mostrou seus caderninhos, eu também tenho os meus, e assim, eu não consigo ficar sem eles. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu perdi um caderninho meu, que era o meu caderno de anotações, de ideias. Eu fiquei um tempão perdida no mundo, parecia que eu tinha me perdido de mim mesma, porque demorou para eu me encontrar sem ele, porque para mim a escrita ela é muito funcional na minha vida, né? Então, Uhum. sou suspeita. Que legal, bacana. Quais são os nomes dos seus livros? O pessoal estava perguntando ali qual é o nome do livro. Esse das técnicas da TCC já tem o nome? Ou ainda não? Esse de TCC tem o nome, chama Caderno de Pensamento. Ele, assim como o Diário da Alma Feminina, que dentro ele é todo prático,
né? Ele tem textos, vocês estão vendo, mas são todos explicativos dos exercícios. O caderno de pensamento é muito parecido com esse, só que esse daqui é um livro, né? O Diário da Alma Feminina, direcionado para mulheres. E o caderno de pensamento, não, ele é um livro geral, né, que pode ser utilizado por homens, mulheres, adolescentes, e ele tem a base no processo terapêutico dentro da TCC, né, chama Uhum. caderno de pensamento. Ele, eu não sei por que os comentários não estão aparecendo para mim, então se Ah, você vai não? falando as perguntas, tá? Porque eu não sei por que Uhum. ele não tá aparecendo, sumiu da minha tela. Então, qualquer coisa você vai falando, por favor. O Fabiano está falando que vai aguardar o seu livro da TCC das técnicas. A Elizabeth está falando que fantástico esse conteúdo, bacana vocês terem gostado. E eu fui pensando ali, né, você falando da questão do TDAH, e porque envolve muita impulsividade. Tem o TDAH com impulsividade e o TDAH sem impulsividade, né? E eu fiquei Uhum, pensando quanto difícil seria, né, esse paciente que é impossível, que tem essa questão da impulsividade, ele parar e escrever. Você já teve algum paciente assim? O que que você acha disso? Que uhum. é difícil ou que não é difícil? Olha, acho que pode ser um desafio, mas ao mesmo Uhum. tempo a gente pode usar isso a nosso favor, né? Por exemplo, vamos pensar, a impulsividade é aquele movimento da gente não pensar, não usar o nosso Reagir. raciocínio, né? E simplesmente sair reagindo. Então vamos Sim. pensar na comida, por exemplo, né? Que é algo que você trabalha bastante. Então é aquela coisa que quando a gente vê, comi, né? Nem Uhum. pensei, não senti o gosto, eu só engoli, né? Esse é o comportamento impulsivo, né? Cadê o brigadeiro quando eu vi já sumiu, eu nem sei o gosto que ele tinha, só sei que, né, foi para dentro ali em um segundo, né? Mas a escrita, a gente pode usar até isso a nosso favor. Por quê? O que eu trabalho com os meus clientes com que tem um comportamento mais impulsivo, que a gente pode trazer a escrita como uma ferramenta anterior ao comportamento. Então, vamos imaginar se a gente está trabalhando comportamento alimentar, né? É uma pessoa que, por exemplo, não consegue ali, por exemplo, vamos pensar num, sei lá, tá com um pudim em cima da mesa, né? E aí você já comeu um pedaço, você já tá satisfeita, mas você tá ali naquele momento entre comer o segundo pedaço, eu coloco um desafio da pessoa escrever o que ela tá sentindo, né? E porque não só em relação à comida, qualquer coisa relacionada à impulsividade, mas o que eu tô sentindo. Então, primeiro ela vai identificar a emoção, né? Como eu tô me sentindo naquele momento. Eu tô feliz, né? Então eu tô ali de frente para aquele pudim porque eu tô comemorando alguma coisa com a minha família. Eu tô feliz ou Uhum. não? Eu tô triste porque briguei com o namorado, ou eu tô com raiva porque minha vizinha tá com o som alto, né, e não me deixa dormir. O que eu tô sentindo, né? Primeiro reconhece a emoção. E depois você vai escrever se você realmente quer ou precisa fazer aquele comportamento, né? Por exemplo, eu realmente quero ou preciso comer mais um pedaço de pudim? Eu realmente estou com fome, né? Eu realmente quero. E aí, depois de escrever, você vai botar na balança, equilibrar. Às vezes, só o fato de você pensar em escrever, você já desiste de fazer aquilo que você Sim. ia fazer. Só o fato É. de você pensar e começar a refletir. Faz sentido? Uhum. Total. Eu sempre falo do exercício de, deu aquela vontade, né? Aquela vontade de comer, aquela, principalmente quando vem da questão do doce, né? Eu quero o doce. Uhum, Eu falo para a pessoa se permitir inserir ali um pensamento e perguntar o que é que eu estou sentindo, né? Porque uhum, você está querendo o doce para anestesiar ali a
as suas emoções. Então, o que que é que você está sentindo? Né? Uma Uhum, falta, um vazio, né? O que que falta aí? Né? O que que uhum, é, será que você está buscando, né? Eu mesma no meu processo terapêutico, e isso eu entendi numa palestra, em uma aula que eu estava assistindo, foi uma facada assim no peito. Eu entendi que eu sempre chegava em casa à noite e eu abria o armário procurando comida e eu já tinha jantado, não estava com fome, né? E aí nessa aula ele virou e falou assim: "Ah, quando você chega em casa", ele falou exatamente a minha cena. Quando você chega em casa e você abre a porta do armário, será que você está procurando mesmo? É um chocolate ou é um abraço, um afeto? Eu falei, né? Isso é meu, né? Eu não quero uhum, chocolate, né? Era o que eu estava procurando naquele momento. Então, quanto é importante a gente, antes, né? Eu falo sempre exercer essa parada. O que é que eu estou sentindo? E se você uhum, colocar no papel, isso é mais transformador ainda, né? Então, o que que é que eu estou sentindo? Mesmo no momento ali, né, daquela vontade, eu sempre falo que tem um pico, né? E nesse pico, até subir lá, a gente pode aí exercer várias coisas, várias técnicas, né, para ajudar você nesse uhum. processo. Bem, tá acabando aqui, né? Só para não deixar a live cortar a gente com tudo. As pessoas que estão aqui perguntaram do livro. Então, vão lá no Instagram da Leia. Quer falar seu Instagram, Leia? Alice Empoderada? É, @Alice Empoderada. Quem Uhum. tiver interesse, ou só quem quiser compartilhar a energia, me segue aqui no Instagram, me manda um direct. Vai ser um prazer recebê-los por aqui, assim como foi um grande prazer estar aqui com Uhum. vocês esta noite. Muito obrigada a todo mundo que dedicou um tempinho para ouvir aqui a gente, a trocar essa energia. Eli, muito obrigada, te admiro muito, foi muito gostoso esse bate-papo, passou rápido, né? Já Voando. acabou, porque Aham. foi uma delícia. Obrigada. Dois recadinhos rapidinhos. Então, as psicólogas que estão aqui, né, nos seguindo, quem não me conhece, entra lá no meu Instagram, né? Quem quiser entrar para minha lista de transmissão, onde eu faço aulas gratuitas, né, a cada 15 dias, clica lá, você já vai cair direto no meu WhatsApp. A Leia também está com o carrinho do o curso dela, as inscrições abertas. Então sigam lá, perguntem para ela. O curso dela é super mega bacana. Eu estou no curso, né, Leia? Então, Que honra. quem quiser aí compartilhar dos nossos conhecimentos, nosso conteúdo, essa troca, né? Eu sempre falo para as minhas alunas que a troca é sensacional, né? Uma coisa assim que engrandece o nosso trabalho. Certo, gente? Sempre. Quem gostou, dá um like aí, né? Quem tá vendo depois, curte a live, né? Isso ajuda ali o Instagram a impulsionar, ter um movimento aí no nosso Instagram também. Obrigado, Leia, antes que caia aqui, né? Gratidão Obrigada, Eli. pelo seu tempo, por você ter aceito, por você vindo aqui conversar, dividir todo o seu conhecimento com a gente. Obrigada, gratidão. Obrigada, gente. Beijo, Gratidão. Até gente. mais. Tchau.